Contraponto está começando agora e no programa desta semana vamos falar sobre o Decreto 8.243, de 23 de maio de 2014, que cria a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social. Esse decreto tem gerado muita polêmica e nas redes sociais tem se discutido muito sobre a propriedade desse decreto, sobre a inconveniência desse decreto em relação a um regime democrático. E é sobre isso que a gente vai discutir aqui. Zé Luiz, esse decreto é uma ofensa à democracia? Só se o povo for uma ofensa à democracia, né? O que a gente tem ouvido, né, principalmente de alguns jornais conservadores, né, como o Estado de São Paulo, isso repercutiu também em outras mídias, né, na televisão, nas rádios, né, especialmente as conservadoras, é como que essas pessoas têm mostrado o seu imenso medo do povo, né? Ou como eles imaginam ser possível uma democracia sem povo. Esse decreto, sem dúvida, ele cria mecanismos muito importantes de participação popular que são muito democráticos. É um decreto que democratiza muito mais a estrutura do poder, democratiza muito mais o poder executivo. E o poder executivo tem competência, tem poder para organizar a sua forma de exercício das atividades. Que está previsto na Constituição. Claro. E a Constituição brasileira prevê várias formas democráticas. Bom, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante da gente tratar, né? Porque uma das acusações em relação ao decreto é exatamente a ideia de que ele estaria instituindo, eu quero até usar aqui a frase, que foi notícia, foi o editorial de um jornal de circulação nacional, a notícia, mudança de regime por decreto. Mudança de regime por decreto, essa foi a notícia publicada no dia 29 de maio desse ano, né, indicando que a presidenta Dilma estaria ofendendo a Constituição Federal ao desorganizar, ao desconstituir um sistema presidencialista por meio de um decreto que institui a participação popular como forma de governar, né? E acho que essa questão que tem que ser discutida aqui. É possível governar dentro das normas da nossa Constituição com participação popular? Eu penso o contrário, se seria possível o contrário, né? Se seria constitucional governar sem participação popular. Eu acho que, em primeiro lugar, uma coisa que é importante ser dita, né, que esses direitos fundamentais e a democracia, o direito de votar, de participar na construção da vontade do Estado, né, que seria a democracia representativa, não exclui outras formas democráticas. E mais, que a nossa Constituição, mesmo que não tivesse previsão, ela estabelece esses direitos fundamentais, né, entre eles o direito de voto, de participação, etc., né, mas não exclui outros direitos. Então, quanto mais direitos forem reconhecidos, melhor, ou seja, quanto mais democracia, melhor. Esse é o primeiro momento. Segundo, que foi levantado se a presidenta Dilma teria a competência de criar esses mecanismos de participação popular que são criados no decreto, né, por meio desse decreto, por meio de um decreto presidencial. E a Constituição também prevê isso. Artigo 84, que estabelece as competências do presidente da Presidenta da República. Né? E entre elas está isso. Então, na verdade, o que o decreto faz é trazer, dar o que a gente fala muito, dar uma porosidade ao poder. Né? Ou seja, permitir que a sociedade civil organizada, né, que as pessoas possam participar, fiscalizar o poder. Gente, isso era tudo que a gente estava pedindo. E é princípio fundamental da nossa Constituição. E o princípio né? fundamental. Quando fala que o poder emana do povo, que exercerá indiretamente por meio de seus representantes, que é o sistema representativo, né, quando nós elegemos os deputados, os senadores, o próprio presidente, nós estamos exercendo o poder com um mecanismo de democracia, que é a democracia representativa. Né? Mas a Constituição fala que esse exercício pode ser indiretamente, por meio dos representantes, ou diretamente, na forma da Constituição. Isso. E a Constituição prevê a participação popular. E aí nós temos várias outras formas democráticas, né, que vão aperfeiçoar a democracia representativa e que a nossa Constituição, como você disse, prevê. Então a gente pode falar, além da democracia representativa, essa que é feita por meio dos representantes, onde a gente escolhe os deputados federais, senadores, presidentes, governadores, deputados estaduais, vereadores, prefeitos, né, para nos representarem, para atuar em nosso nome. A gente tem mecanismos de democracia semidireta, né, a possibilidade de plebiscitos, de referendo, onde então a população é chamada a opinar sobre uma determinada questão num plebiscito, né, que, por exemplo, é uma consulta que antecede uma tomada de decisão por parte do parlamento ou do executivo, e o povo é chamado a opinar sobre isso, e essa
essa opinião popular majoritária, ela vincula o que vai ser feito pelo Estado, um referendo, que é uma consulta após uma elaboração de uma lei. Né? Você tem a democracia participativa, né, que é fundamental. Não há democracia, não adianta nada a gente falar de sistemas de governo sofisticados, um sistema presidencial, parlamentar, semipresidencial, diretorial, ter o sistema mais sofisticado do mundo, se as pessoas não participarem. Democracia é participação, não há democracia sem povo. Então, a gente vai falar em democracia participativa, fundamental hoje, talvez hoje um dos principais elementos da democracia pelo mundo afora, né, e muito forte na América Latina, é justamente essa democracia participativa, democracia deliberativa. E aí o que esse decreto faz é criar formas, mecanismos dentro da administração pública federal, e esse decreto se aplica à administração pública federal, um decreto da presidenta, então ela não obriga, obviamente, os governos estaduais e nem municipais, mas seria muito bom que os governos estaduais e municipais fizessem isso também. Né? Cria mecanismos para que a população possa se aproximar, fiscalizar, participar da construção das políticas públicas, isso opinar. Já existe, né, Zé Luiz? Em relação ao orçamento participativo, que é um instrumento de participação que se consolidou no Brasil. Na verdade, ele não é uma liberalidade dos governos federal, estadual e municipais, porque o orçamento tem que ser participativo. O que pode existir uma margem maior ou menor de participação, mas todo orçamento tem que ser participativo, inclusive por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso, né? Então, o orçamento participativo é quase uma redundância dentro de um regime democrático. E que é uma criação brasileira, né, que repercutiu no mundo inteiro, vários países do mundo. Né? Inclusive, a gente teve a oportunidade há algum tempo atrás, quando começa isso já tem algum tempo, do orçamento participativo, né, de participar de um evento na África. Isso, em 2002 nós tivemos em Cabo Verde. Em Cabo Verde, com a participação de outros países, de um representante do Senegal. Né, na França, foi um evento patrocinado pela Alemanha. Né? Havia já um interesse, isso em 2002, já havia um interesse muito grande em conhecer o funcionamento, essa experiência do orçamento participativo. E a partir dessa experiência participativa, né, brasileira, isso foi se espalhando em boa parte do mundo. E não é nenhuma novidade. Né? Nós já temos conselhos municipais que são muito atuantes, conselho de saúde, que tem muitos problemas. Né? E daí a importância desse decreto representar um mecanismo de rediscussão sobre a participação popular. Porque as pessoas que já estão engajadas, que já vivem um regime de participação popular, elas conhecem os desafios da participação. Não é fácil ser democrático, não é fácil contar com a sociedade civil, com participação popular, porque lidar com diferença, com pluralidade é um grande desafio. Né? Agora, abrir mão dela é um grande equívoco. Agora, uma coisa que eu acho que o telespectador deve pensar a respeito, né, por que essa direita conservadora, né, essa mesma direita conservadora que tem a mentalidade lá do século XVIII, XIX, que foi nos estádios de futebol, né, e agrediram verbalmente a presidente da República, dando um exemplo mundial de desrespeito, né, de grosseria, de atraso. Né? Por que essa direita conservadora tem tanto medo do povo? Por que tem medo da democracia? Né? Eu acho, mais uma vez lembrando, né, a democracia representativa é uma das várias formas democráticas admitidas. Né? E quanto mais democracia a gente tiver, quanto mais participação, mais transparência, mais visibilidade, né, mais fiscalização, né, as pessoas podem fazer sobre o poder. Então, a democracia, nós temos a previsão na nossa Constituição, a democracia semidireta, formas de democracia direta, participativa, né, além da democracia representativa. E eu queria apenas comentar brevemente para o telespectador, ele pode encontrar esse decreto facilmente na internet, né, é só colocar no Google lá o número do decreto 8.243, de 23 de maio de 2014, vocês têm a íntegra do decreto, não é um texto longo, é um texto de fácil compreensão, e quem tiver curiosidade pode ler. Mas eu queria comentar brevemente algumas instituições, para depois a gente comentar a crítica feita pela imprensa conservadora. Né? Por exemplo, aqui o decreto, ele fala numa política nacional de participação social, né? E cria um sistema nacional de participação social. Isso para o executivo, né? No âmbito do executivo, um decreto da presidente da República. E aí, então, ele traz alguns conceitos, como sociedade civil, né? Que é o cidadão, os coletivos, os movimentos sociais institucionalizados ou não, as redes, várias formas de organização da sociedade. Então não exclui ninguém.
né? Mesmo o cidadão isolado, a sociedade civil organizada, movimentos sociais, institucionalizados ou não institucionalizados, redes de movimentos sociais, e depois vai criando alguns mecanismos de participação na estrutura do Poder Executivo. Né? Eu acho que uma coisa que é interessante, e é uma crítica que surgiu também, e essa crítica até surgiu, por vezes, até por parte da esquerda, é de que criar esses mecanismos poderia fazer com que o Executivo controlasse essa forma, essa organização da sociedade civil. Né? O que eu não concordo também de forma nenhuma, né? Porque as pessoas podem participar ou não, e podem participar por meio desses instrumentos que tornam o Poder Executivo poroso, mas podem continuar participando de várias outras formas, inclusive se manifestando nas ruas, né? Inclusive pelos conselhos já existentes dos municípios, dos estados, etc., os legislativos que abrem e ouvem, né, os cidadãos e a sociedade civil organizada, como já acontece aqui no Legislativo de Minas Gerais, né? Então, um não exclui o outro, é um instrumento a mais, né? É uma forma a mais, inclusive, de fiscalização do Poder Executivo. Bom, acho que um risco que a gente corre é de cair nessa armadilha de reproduzir um discurso raivoso e não ter conhecimento do decreto, como o professor Zé Luiz aqui chamou a atenção, e acabar reproduzindo não gostei, não li, mas não gostei. Então, o grande desafio que a gente deixa aqui para o telespectador é que consulte. Na internet você encontra o decreto 8.243, na página da Presidência da República, na página do Planalto, você encontra facilmente. O decreto é muito importante e cuidado que você pode se encantar com os termos do decreto e com as possibilidades que ele abre de participação popular. Se você acreditar na democracia, vai se encantar. Por isso ele se torna extremamente perigoso. E por isso ele é perigoso, porque ele ameaça tirar o poder na mão daqueles de sempre, né? Famílias aí, a gente tem alguns institutos monárquicos, né? Famílias que estão no poder, algumas desde 1822, né? Vai olhar o sobrenome das pessoas que estão nos governos dos estados, né? nos parlamentos estaduais, no parlamento federal. Isso é representado para a gente, que não sai do poder nunca. Isso, né? Até mesmo com questões simbólicas que parecem de menor importância, como o nome dos nossos órgãos públicos, dos edifícios, né? Os palácios. Palácio da Liberdade, Palácio da Justiça, Palácio, que são palácios de uma tradição monárquica. Esse simbolismo, né? Porque se a gente for, por exemplo, em algumas monarquias, né? Se pegar a monarquia parlamentar, né? Como na Suécia, ou como no Reino Unido, né? Da Rainha Elizabeth, o primeiro-ministro, que é alguém do povo, ele mora numa casa. Né? Ele numa casa na rua Downing Street, que é uma casa igual às outras ele casas. Mora num palácio. Aqui, e não é só, aqui em Minas Gerais tem o Palácio de Despacho, Palácio de Verão, Palácio de Inverno no Alto da Afonso Pena, tem 3 palácios. Né? Haja rei para tanto palácio para pouco rei. Mas que mostra muito essa hereditariedade da política que a gente precisa romper, né? E ter a participação popular, a participação de todo mundo na fiscalização, na construção das políticas públicas, e é isso que esse decreto começa a fazer no nível federal, da administração pública federal, e deveria se inspirar isso nos estados e nos municípios. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora e a gente volta aqui daqui a pouquinho, continuando a falar sobre o decreto 8.243, que é o polêmico decreto da presidenta Dilma, agora de maio de 2014. Daqui a pouco a gente volta. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse, xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Saborear-te em um só ambiente você encontra no restaurante Reciclo Asmari Cultural.
Localizado na Rua da Bahia, em frente à Praça da Liberdade, o restaurante Reciclo oferece uma excelente culinária mineira com preços acessíveis. Venha prestigiar essa iniciativa cultural e social da Associação dos Catadores de Papel de Belo Horizonte. O Contraponto está de volta e no programa desta semana nós estamos falando sobre o Decreto Presidencial 8.243, de 23 de maio de 2014. Esse é o decreto que cria a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de Participação Social. O que comentávamos aqui já desde o primeiro bloco é que esse decreto causou muita polêmica, porque algumas críticas diziam que esse decreto queria, por exemplo, acabar com o sistema presidencial e que era uma ameaça à democracia. Nós discutimos aqui já um pouco, né, sobre como esse decreto é um decreto que tenta instituir instrumentos de participação popular que são essenciais a um regime democrático. E que não exclui as outras formas democráticas. Né? Que não exclui. Não se trata de, como alguns falaram, que esse decreto esteja substituindo a democracia, colocando a democracia participativa no lugar da democracia representativa. Não é isso. É que, além da democracia representativa, nós temos a democracia participativa e mais, que não há democracia representativa sem participação popular. É um conceito de poliarquia que não é tão incomum nas ciências sociais, né? E falando em ciências sociais, tem um trabalho que eu acho muito importante do Robert Pucci, um cientista político, onde ele analisa a democracia na Itália, a evolução da regionalização na Itália. E por esse estudo eu me lembrei dele, tratando aqui desse decreto, pela questão da confiança, que é um indicativo muito importante de uma sociedade com bom desempenho institucional, né? E que esses instrumentos de associativismo, de participação popular, são fundamentais para criar uma sociedade onde exista confiança. Uma sociedade onde não existe confiança tende a criar um sistema de soma zero, né? Onde alguém tem que perder para o outro ganhar. E o problema é que aqui a nossa tradição é de que quem ganha são as mesmas pessoas há muitos anos, né? Há muitos anos. Há séculos, né? Há alguns séculos, exatamente. Bom, algumas manifestações contra o decreto foram veiculadas na imprensa, né? Eu mencionei aqui uma matéria do Estadão chamada Mudança de Regime por Decreto, como se fosse um ato de autoritarismo, né, da presidenta Dilma, e que houve uma reação, uma contra-reação por parte de uma outra imprensa, né, mais progressista, e entre elas tem um artigo do Antônio Lassance, que foi publicado na Carta Maior, que você também pode encontrar na internet, e que trata ponto por ponto das críticas levantadas pela imprensa, que na verdade já acompanha aí o Poder Executivo há muito tempo, né? O Estadão esteve ali participando do golpe contra o Getúlio Vargas em 54, depois contra o João Goulart em 64, e que agora aí aparece como mais uma ameaça ao governo Dilma. E os golpistas raivosos que estão aí, estão à solta, né? Perderam a vergonha de mostrar o seu atraso, né? E tem o seu medo da democracia. Uma contra-reação também por parte da rede latino-americana pelo constitucionalismo democrático, que eu queria que você falasse um pouco. Pois é, a rede, né, a gente já teve a oportunidade de comentar em outros programas aqui a importância da rede para um constitucionalismo democrático na América Latina. Né, nós somos mais de 300 constitucionalistas, pesquisadores, professores, né, que fazem parte dessa rede em todos os estados da América Latina, né, em mais Espanha, Portugal. E a rede se manifestou, né, a rede no Brasil se manifestou por meio da sua presidenta e dos seus conselheiros e representantes de cada região brasileira, em apoio ao decreto da presidenta Dilma, em apoio à democracia participativa e ao aprofundamento da democracia no Brasil. Né? E não só a Rede para um Constitucionalismo Democrático se manifestou, também como vários outros profissionais, né, a sociedade civil organizada. A gente teve um manifesto muito importante de professores da USP, de professores universitários pelo Brasil inteiro, na área do direito, em outras áreas também, mas a gente viu muitas manifestações de juristas, constitucionalistas, em apoio ao decreto, mas não só em apoio ao decreto, importante é isso, importante se diga, em apoio à participação popular, ao aprofundamento das formas de participação popular, e esse decreto é apenas um mecanismo a mais importante de dar maior
transparência das pessoas e da sociedade civil organizada, fiscalizar o poder executivo, participar das construções das políticas públicas. Né? Esse jogo democrático, onde tudo que vem do meu opositor é ruim, eu não gosto, eu vou atacar, né, é um jogo prejudicial à própria democracia. Porque mesmo essa participação popular deveria ser abraçada, inclusive pela oposição. Isso que você falou é muito importante a gente ressaltar, né? Essa lógica competitiva nessa democracia concorrencial que a gente tem, ela é péssima para o país. Né? Você imaginar, vamos transferir a imagem para uma lógica empresarial, que é a lógica que está muito na moda aí. Você imagina só, você tem uma empresa, você tem um sócio seu, que você é o presidente da empresa, seu sócio aspira a ser presidente, mas ele não tem a maioria da empresa. Então, enquanto você está dirigindo a empresa, ele faz de tudo para prejudicar a empresa, para boicotar a empresa, para trabalhar a sua gestão para ele chegar no poder. Aí ele chega no poder, você sai e você faz tudo para prejudicá-lo, né, para você voltar ao poder. O que vai acontecer com essa empresa? Ela vai à falência. Né? E é essa lógica infeliz que a gente tem visto no Brasil, nessa democracia concorrencial, né, onde o opositor quer fazer tudo para destruir o que está no poder, depois que ele chega no poder, o outro faz tudo para destruir o que está no poder, e é óbvio que fica muito difícil assim. A gente tem, inclusive, outras formas democráticas. Porque nem liberais modernos, né, como o Lassas fala aqui, nem o Alex de Tocqueville é tão cético assim a participação popular como se apresenta mas eles não são liberais, são os conservadores, decreto, né? Eles são atrasados, esses caras. É verdade. Mas a gente tem outras formas democráticas mais avançadas, né, como a democracia consensual, que é a experiência que ocorre hoje em vários lugares, especialmente na Bolívia, no Equador, e que a gente estuda no novo constitucionalismo latino-americano. É que mesmo na Europa, com o sistema de governo diretorial da Suíça, há já um jogo democrático no sentido da construção de consenso, né? Com um modelo de gestão pública, de um executivo, onde você tem representação das grandes diferenças, das principais características da sociedade, tem ali representantes de católicos, protestantes, dos principais partidos, dos idiomas, alemão, francês, do italiano. Então, a presença dessa diversidade informando os interesses, as aspirações desses diferentes grupos, obrigam a construção de um consenso. A Suíça é um exemplo muito interessante. Eu até não tinha mencionado a Suíça, porque a gente sempre menciona a Europa, 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 e as coisas estão acontecendo, e o novo está acontecendo aqui entre nós, perto da gente, e entre nós mesmos, aqui no Brasil, né? Na Bolívia, no Equador, mas a Suíça, historicamente, tem um sistema muito interessante, porque ele congrega, ele pega todas as formas. Você tem a democracia direta, que eles chamam de Landsgemeinde, o povo se reúne em praça pública para decidir os destinos da cidade. O que é possível ainda por causa da dimensão desses cantões, a democracia representativa, os plebiscitos que são anuais, todo ano você tem plebiscitos nacionais ou referendos nacionais, que é a democracia semidireta, a democracia direta que eu já mencionei, forma de democracia consensual, né, como você mencionou, um consenso político, um consenso linguístico, um consenso religioso. Que é uma prova também que a participação popular pode existir num país que está longe de não ser liberal, né? A Suíça é um país extremamente liberal, capitalista, que tem ali a presença... Mas que, ao mesmo tempo, é um Estado social forte, com saúde pública, educação pública, previdência universal, a gente não precisa criar uma massa de excluídos para ter um regime que não seja redistributivo, né? É possível fazer isso. Então, mesmo a oposição, mesmo aqueles que não concordem com uma sociedade menos desigual, que é o que a gente procura, né? É possível fazer isso com participação popular, não precisa atacar o decreto 8.243, não. Vamos tentar construir uma democracia e discutir as ideias econômicas, né? E aí a gente pode se posicionar e estabelecer um diálogo sobre realmente o que a gente quer como futuro. Né? Não precisa ser com um discurso raivoso, com um discurso de ódio. E as críticas são pobres, né? Que a gente vê... elas beiram ao absurdo, né? Ao ridículo, beiram ao ridículo. Eu quero levantar uma outra questão aqui, Zé Luiz. Há um discurso também em ataque ao decreto 8.243, que é o discurso de que ele fere o princípio básico da igualdade democrática, que é a relação um voto, uma pessoa, um voto. E o que eu quero trazer isso aqui para o nosso telespectador é a inexistência dessa relação, uma pessoa, um voto, mesmo na nossa
no nosso atual sistema eleitoral, né? Nem no poder legislativo, federal, nem estadual, nem municipal, nós temos essa relação uma pessoa, um voto, né? Talvez no municipal, né? Na Câmara, municipal, Câmara de Vereadores. A gente tem convivendo, né, nós temos um sistema presidencial e um Estado federal. Na forma de organização do poder é federal. E por isso a gente tem duas casas. Uma casa, que é a Casa de Representante do Povo, que são os deputados federais, ali busca-se uma proporcionalidade que não existe. A gente explicar isso aqui no ar assim requer mais tempo, mas seria o quê? Por exemplo, a nossa Constituição estabelece no mínimo 8, né, e no máximo 70 representantes por Estado membro. Então, São Paulo, que é o mais populoso, tem 70. Né? Os menos populosos, o Amapá, por exemplo, tem 8 deputados federais. Então, essa ideia o que é? Quanto maior a população do Estado, maior a representatividade. Busca uma proporcionalidade em busca de um voto, um cidadão, mas que não ocorre, né? Porque não cabe a diferença. Há uma proporcionalidade, mas Amapá, desse limite mínimo e máximo. A diferença da população do Amapá, de eleitores do Amapá para os eleitores de São Paulo, não cabe dentro dessa proporção 8:70. Né? Agora, se a gente pensar no Senado, essa não é a lógica, né? Porque a lógica nós temos um federalismo simétrico. Todos os estados têm que ter o mesmo peso. Então são 3 senadores para o estado mesmo. Não importa o poder econômico de São Paulo, que é gigantesco em relação a outros estados, ou a população de São Paulo, que é muito maior do que, por exemplo, a população do Amapá. Amapá e São Paulo têm 3 senadores. Então no poder legislativo, nem na Câmara, nem no Senado existe essa relação, a coisa não é tão uma pessoa, simplória, um voto. A coisa é mais complexa, é interessante, é um sistema sofisticado, o sistema federal nosso é um sistema sofisticado, e você tem outras formas de participação. Talvez no Estado, né, mesmo com o sistema proporcional, há uma relação. Tem uma relação cidadão-voto. Sim, no município também, na Câmara. E mesmo, a gente pode dizer que no deputado federal, o ideal seria buscar esse equilíbrio. Sim, isso aqui é uma distorção que a gente tem, causado por esse mínimo 8, máximo 70. Mas você tem outras formas de representação, de participação. Enfim, as críticas elas são simplórias, elas são pobres, elas são talvez mal informadas, né? E o problema é que vai passando para as pessoas que vão muitas vezes, de forma raivosa, eu sinceramente não sei se é mal bobagem. informada ou se existe má fé mesmo. Né? Porque eu acho que essas críticas elas estão mais naquela linha do é meu opositor que está construindo, é meu opositor que está fazendo, então eu tenho que me posicionar contra. Né? Eu não problema posso... é transformar partido político em time de futebol. Né? O time de futebol é emoção. Né? Você vai torcer para um time e para o outro. Né? E as pessoas têm que começar a desafiar esses discursos, né? Perguntando assim, olha, mas essa Copa do Mundo só trouxe problema, foi um grande erro. Mas por quê? Não, vamos começar. A gente pode começar a perguntar assim, mas por que você está falando isso? O que aconteceu? Né? Quais são os dados que vão nessa direção? Então, a gente tem que parar de ficar reproduzindo esse discurso. Irresponsável. Né? Ah, não gosto. Você pergunta, não gosta por quê? Não gosto porque não sei, mas não gosto. Não fez nada. Será que não fez nada? É verdade isso? Isso não é verdade. Né? Então, é muito irresponsável. É um discurso nem discurso de boteco, né? Nem uma cerveja merece esse discurso tão pobre assim. Sem contar a forma que as redes sociais têm utilizado de achincalhar a política mesmo, né? E isso empobrece a democracia. Então, eu até convido o nosso telespectador a não entrar nesse jogo. A gente está num ano muito importante, um ano decisivo. Estuda antes de falar, né? Estuda antes de falar. Isso eu falo muito com meus alunos em sala de aula, mas já vai ler para todo mundo. Inspiração não fala bobagem, não. Né? Estuda e para de falar bobagem. Vai, lê, estuda, pensa e aí vamos discutir. Mas não sai falando bobagem, opinando sobre algo que nunca leu, que nunca ouviu o galo cantar não sabe aonde. Né? Lê essas porcarias aí que saem, né, muitas vezes sem nenhum fundamento também, de alguém que ouviu o galo cantar não sabe aonde, enfim. Se informem, hoje é fácil se informar. Né? Claro. A internet está aí, você tem acesso a informações sérias, né? Tem que tomar cuidado, separar o joio do trigo, porque tem muita coisa ruim também, mas buscar informações em órgãos sérios, em universidades, né? Em sites de universidades, nos sites da ONU, traz coisas muito interessantes sobre os países, sobre a democracia, sobre as formas democráticas. E aí vamos partir para um diálogo sério, um debate sério. Né? Então, afastando desse discurso golpista de que o decreto 8.243 é um decreto
atentatório à democracia, vamos então aprender a aperfeiçoar a democracia participando, né, adotando essa referência de participação popular como leia o decreto. critério. Leia o decreto Leia o antes de decreto. falar sobre ele. Esse é o desafio, pequenininho. esse é o desafio da próxima semana para você, telespectador, olhar lá na internet o decreto 8.243 e passar a opinar a partir das suas próprias ideias e não daquelas ideias que tentaram fazer com que você reproduzisse. Semana que vem a gente volta com mais um tema para discutir e fazer o nosso contraponto aqui na TV Comunitária.